Sua glória está acima dos céus. Quem como Deus? Que os povos louvem para sempre. Quem ergue o fraco? Quem levanta o indigente? E o faz assentar entre os nobres do seu povo. Quem como Deus? Ninguém incomparável. Quem como Deus? Amém. Que cantem os anjos e louvem os Sua glória está acima dos céus. Quem como Deus? Que os povos louvem para sempre. Quem ergue o fraco? Quem levanta o indigente? E o faz assentar entre os nobres do seu povo. Deus, ninguém incomparável. Quem como Deus? Amém. Que cantem os anjos e louvem os homens. Quem como Deus? Ninguém incomparável. Deus abençoe os lixeiros e as varredeiras e os operários que sujam as mãos, e o limpador de bueiros e as lavadeiras e quem se suja de graxa e sabão. Trabalhadores, trabalhadoras, Deus também é trabalhador. Deus abençoe os banqueiros e os fazendeiros e os comerciantes e os industriais, e os ilumine também para que não explorem, nem especulem, nem roubem demais. Trabalhadoras, Deus também é trabalhador. Deus abençoe os artistas, educadores e sonhadores do lado de lá, e os ilumine também para que não se esqueçam que tem crianças do lado de lá. Trabalhadoras, Deus também é trabalhador. Deus abençoe os profetas e os religiosos que gostam muito de profetizar, e os ilumine também para que não imaginem que só seu grupinho é que vai se salvar. Trabalhadores, Deus também é trabalhador. Deus abençoe os eleitos e os eleitores e quem governa este nosso país, e os ilumine também para que não se esqueçam do mais excluído e do mais infeliz. Trabalhadoras, Deus também é trabalhador. Olá, caros irmãos, caras irmãs.
iniciamos novamente esse momento de reflexão, esse momento de súplica, de prece, de oração. O Lavra a Palavra, abrindo justamente com essa belíssima canção do Padre Zezinho, que se chama Trabalhadores. Porque aqui no Brasil, no 1º de maio, a gente recorda a condição do trabalhador. Nós comemoramos o Dia do Trabalho. Então, aqueles que trabalham, aqueles que sujam de graxa e sabão, todas as profissões possíveis e imagináveis são úteis, são boas e dignificam o homem. E o quanto que os trabalhadores ainda precisam ser mais valorizados, precisam ser mais recompensados, melhores salários, melhores condições de trabalho, condições de vida. Então, que Deus possa abençoar todos os nossos trabalhadores do Brasil e por aqueles também que ainda não têm o seu emprego, que trabalham em subempregos, os desempregados, os que estão há muito tempo sem trabalho, desempregados. Aqui no Brasil, em Portugal, em todas as partes do mundo, vamos pedir então para que Deus ilumine os patrões, ilumine os empregados, ilumine aqueles que não têm trabalho, para que não percam a esperança, para que possam prosseguir na sua luta e na sua caminhada, que não se desesperem, que aguardem os melhores momentos, as melhores chances. E também abrimos o mês de maio, que é um mês totalmente especial para a igreja, onde a igreja reflete sobre a figura materna de Maria. Celebramos também a figura paterna de São José, essa figura tão nobre, tão discreta, que acaba passando praticamente quase que desapercebido nas Sagradas Escrituras, mas que é fundamental ali na história de vida de Jesus de Nazaré, o pai adotivo de Jesus, essa figura tão nobre que a igreja celebra e acaba refletindo também sobre ela. E celebramos também o mês das mães, o mês de Maria. Vamos refletir sobre a palavra de Deus, que é o Evangelho segundo São João, capítulo 21, versículos de 1 a 19. Nós estamos refletindo ainda sobre essa perspectiva da vida nova, da ressurreição, essa ressurreição de Cristo, que acontece em cada um de nós o tempo todo e quer ser realmente um vulcão, uma lava que acaba abarcando toda a nossa vida, toda a nossa existência. Então, é impossível não sermos novas criaturas. Vamos pedir essa luz, essa graça, essa bênção, que essa luz da ressurreição possa habitar na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, para que a gente possa ser realmente outros Cristos no mundo. O nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, possa realmente lembrar a própria figura de Jesus de Nazaré. Então os cristãos precisam ser novamente outros Cristos no mundo, porque são novas criaturas a partir do batismo, a partir da efusão do Espírito Santo. Nos tornamos cada vez mais semelhantes a Cristo, semelhantes àquele que venceu a morte. Cristo tem o poder de vencer toda a dor, toda a angústia, toda a lágrima, toda a depressão. Ele garantiu para a gente que havereis de ter coragem no mundo, havereis de ter dificuldades no mundo, mas coragem, eu venci o mundo. O ressuscitado venceu a morte, venceu a tristeza, a lágrima, a dor, todas as tristezas. Mas haveremos de passar por todas essas experiências também, mas com a certeza e com a esperança que haveremos de vencer se estamos ligados à videira, se estamos ligados a essa luz da ressurreição. Então estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos as luzes do Espírito Santo para que Deus possa habitar na nossa mente, no nosso coração, no nosso agir, para que realmente essa palavra que vai ser proclamada e vai ser refletida, ela possa ser realmente instrumento de cura, de vida, de salvação, de reconciliação, de profunda transformação, de profunda conversão para cada um de nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Então vamos refletir sobre a palavra de Deus, o Evangelho segundo São João. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos. Às margens do mar de Tiberíades, manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: Vou pescar. Eles lhe disseram: Nós vamos também contigo. E saíram e subiram ao barco, e naquela noite nada apanharam. Já amanhecera, Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhe disse: Jovens, acaso tendes algum peixe? Responderam-lhe: Não. Disse-lhes: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. E lançaram. E já não tinham forças para puxá-la, por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo que Jesus amava, então disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que é o Senhor, vestiu a sua roupa porque estava nu e atirou-se ao mar. E os outros discípulos que não estavam longe da terra, mas a cerca de 200 côncavos, vieram com o barco arrastando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Jesus lhes disse: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu então ao barco e arrastou para a terra a rede cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproximara-se, tomando o pão, e distribuiu entre eles, e faz o mesmo com o peixe. Foi esta a 3ª vez que Jesus se manifestou aos discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Uma 2ª vez lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. E pela 3ª vez disse-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela 3ª vez lhe perguntara: Tu me amas? E lhe disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e andavas por onde querias. Quando fores velhos, estenderá as mãos, e o outro te cingirá, e te conduzirá aonde não queres. Disse isso para indicar com que espécie de morte Pedro haveria de dar glória a Deus. Tendo falado assim, disse-lhe: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos refletir sobre a palavra de Deus segundo São João, que está sobre a orientação, sobre a égide da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, há outros domingos, nós refletimos sobre a primeira aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, e foi exatamente a Maria Madalena a uma mulher, no contexto em que a mulher era totalmente rejeitada, descartada, colocada à margem da sociedade. Temos também aí uma 2ª aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele acaba aparecendo para os seus discípulos, e todos estavam trancados por causa do medo que eles tinham dos judeus. E Jesus passa pela porta e anuncia: recebe o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. Se vocês não perdoarem os pecados, eles serão retidos. E ali encontra a figura do Tomé, que não estavam entre
os discípulos que acabaram vendo nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus aparece justamente para esse Tomé, falando: olha, coloca a mão nas minhas chagas, coloca a mão no meu lado, não sejas incrédulo, mas acredite. E aí, ali ele tece a mais bela confissão de fé: meu Senhor e meu Deus. E Cristo fala: você me vê, você consegue me tocar, mas felizes e bem-aventurados aqueles que nunca me viram, que nunca me enxergaram, mas mesmo assim acreditam. E esse evangelho que nós vamos refletir é exatamente a terceira aparição do ressuscitado, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele acaba aparecendo ali à margem do lago do Tiberíades. Temos ali diversos apóstolos, diversos discípulos, como Simão Pedro, como Tomé, como Dídimo, como Natanael, filhos de Zebedeu, e outros 2 discípulos que o texto cita, mas não fala exatamente quem é. E podemos nos considerar e nos colocar também nessa história, porque nós somos chamados também a participar dessa história da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, como também os apóstolos participaram e testemunharam, foram testemunhas oculares e vivas desse acontecimento, que nós não podemos ser indiferentes se realmente nós acreditamos. E olha só, acaba apresentando a figura de Pedro. Pedro acaba falando: vou pescar. Quando ele fala vou pescar, ele não fala simplesmente inocentemente: eu vou pescar. Quando ele fala vou pescar, ele fala: eu vou voltar à vida antiga. Porque Cristo morreu, parece que o fracasso está estabelecido, tudo acabou, então eu vou voltar à vida velha. Antes que Cristo chamasse ele era um exímio pescador, um homem experimentado, conhecia a terra, conhecia o mar como ninguém. Então ele era um pescador de profissão, um pescador profissional, impecável. Ele conhecia tudo sobre a sua profissão. E quando ele fala vou pescar, ele vai voltar a essa velha lida do trabalho. Quer dizer, Jesus morreu, está tudo acabado, vou voltar a essa vilha velha. É uma tendência humana, né? Diante do fracasso, nós tentarmos desanimar, retroceder diante de uma grande dificuldade, diante dos fracassos. E Pedro é um líder, tanto para o bem quanto para o mal, e acaba influenciando também os outros discípulos, as outras pessoas. E os outros falam também: vamos seguir você, se você vai pescar, nós também iremos pescar. E Pedro foi pescar e também os discípulos foram pescar. Mas ali naquela noite a pescaria foi um fracasso total. Eles não pescaram absolutamente nada. Não pescaram nenhum peixe. Então foi um fracasso total essa pesca. E de repente Jesus aparece, eles estavam de pé, só que eles ainda não conheciam. Era praticamente um estranho para os discípulos. Os discípulos não conseguiram reconhecer Jesus de uma hora para outra. Isso também acaba acontecendo com cada um de nós, né? Muitas vezes Cristo está nas pessoas mais próximas, dos nossos familiares, dos nossos amigos, até realmente daqueles que a gente não tem tanto apreço, por assim dizer. E muitas vezes a gente acaba descartando essas pessoas que são a imagem e semelhança de Deus e que Cristo habita nelas. Principalmente as pessoas mais vulneráveis, os mais fracos, os mais desvalidos, os mais pobres dentre os mais pobres. Não foi à toa que Cristo se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. E Cristo chega como quem não quer nada e pergunta para eles: olha, vocês têm algum peixe aí? Pescaram alguma coisa? Eles respondem: nós não pescamos nada. A pesca foi totalmente ruim, inadequada. Cristo fala: olha, experimente jogar do outro lado a rede, vocês vão experimentar a maior pescaria que vocês nunca fizeram na vida de vocês. E olha que Pedro era um pescador profissional. Você imagina Cristo querer ensinar o Pai Nosso para o vigário. Só que Pedro escutou a voz do Mestre, né? Os discípulos escutaram a voz do Mestre e jogaram
a rede para o outro lado. E quando jogaram a rede para o outro lado, eles fizeram uma grande pescaria. Pescaram muitos peixes. E segundo o relato, a descrição, a narrativa, fala que eles pescaram por volta de 153 grandes peixes. E tem aí toda uma simbologia em relação a isso. Esses 153 peixes significam todos os homens de todos os tempos. O amor de Deus, ele é universal. Ele abarca a mim, a você, desde o primeiro homem que nasceu e até o último homem que haverá de nascer na face da terra. Então, todos têm acesso, todos podem ter essa possibilidade de salvação. Você só não tem essa possibilidade se não querer. Porque ela é oferecida de uma maneira gratuita, de graça. Não é por méritos nossos, é por puro amor, pura graça, pura gratuidade, pura providência de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esses 153 peixes significam todos nós, todas as pessoas, independente de sua casta, de sua raça, de sua classe social, de seu status, de sua condição política, econômica ou social. A mensagem do Evangelho, do Cristo e de Deus quer chegar a todos os homens para curar, para resgatar, para reconciliar com Deus. Mas o homem também precisa se deixar encontrar, ir ao encontro desse Deus que se faz encontro e que vai ao nosso encontro também. E aí, João fala para Pedro, olha, é Jesus. João é um dos primeiros a identificar que era o Mestre, que é o próprio Jesus. E Pedro ouviu falar que era Jesus a partir daquilo que o João acaba dizendo, é Jesus. Pedro estava totalmente despido, estava nu, ele acaba vestindo toda a roupa, e os outros discípulos ficaram encarregados de arrastar as redes. E Pedro, ele vai conferir se realmente era o Mestre. Aí quando chegaram em terra, havia um fogo ali, um peixe e um pão. E Jesus convida eles para comer. Venham aqui, tragam o que vocês conseguiram pescar. E Pedro traz os 153 peixes grandes, que significa exatamente essa totalidade dos homens. Deus quer salvar todos os homens, independente da sua condição. Jesus fala, venham comer, não tenham medo. E ninguém ousava perguntar, porque todos ali já sabiam, já estavam cientes quem era. Cristo já não era um estranho. Toda a pedagogia de Jesus fez com que ele se tornasse de um estranho para um mestre, aquele que partilha o pão, aquele que dedica a vida em favor e em benefício da humanidade. E ele toma, ele apresenta o alimento e reparte entre eles. Então essa é exatamente a terceira aparição do ressuscitado, do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o texto ele vai para um outro clima, um outro momento. Nós nos recordamos que Pedro negou Cristo por 3 vezes, ali quase que no momento da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa terceira aparição, Cristo aparece perguntando 3 vezes para Pedro, tu me amas? Mais do que esses? Aí Pedro fala, Senhor, sim, tu sabes que eu te amo. E o mestre fala, olha, cuida das minhas pessoas, cuida das minhas ovelhas, cuide dos meus cordeiros. Pela 2ª vez, o mestre pergunta, Pedro, tu me amas? Você é meu amigo? E Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então cuida dos meus cordeiros, cuida dos meus amigos. E pela 3ª vez, Pedro pergunta, Pedro, tu és meu amigo? Você me ama? Ele fala, sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. Temos aí também a missão do Papa, que é a missão de confirmar os irmãos na fé, de presidir a igreja na caridade, na esperança e na fé. E por isso nós colocamos nesse momento também a figura dos santos padres, principalmente o atual
Papa Francisco, que Deus abençoe muito a sua missão, o quanto que dos seus escritos, os seus discursos, as suas falas, Cristo aparece vivo e real para nos curar, para nos transformar, para que a gente possa fazer realmente uma experiência de Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. E dentro do texto fala que a juventude nos traz muitas coisas boas. Quando nós somos jovens, podemos ir a diversos lugares de acordo com aquilo que a vontade quer ou pode fazer. Mas na velhice, muitas vezes, nós não conseguimos fazer aquilo que nós queremos. Muitas vezes temos que nos resignar e depender das outras pessoas. E era isso que Cristo queria comunicar a eles. Significa que Cristo acabou morrendo de braços abertos, numa síntese entre o céu e a terra, porque a salvação ela é universal, o amor e a misericórdia de Deus quer abraçar todo homem e o homem por inteiro. E Pedro não se julgou digno de morrer do jeito como Cristo morreu, e acabou morrendo crucificado de ponta cabeça. E como diz um dos escritores clássicos da era cristã, o Tertuliano, que sangue de mártir é semente de novos cristãos. Então citamos aqui, se a gente consegue ler as Sagradas Escrituras, ler alguns textos da patrística, da escolástica, por exemplo, de Santo Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, de diversos autores da igreja, essa tradição viva da igreja foi por causa do trabalho desses mártires, dos trabalhos dos apóstolos que chegaram até a nós, que testemunharam essa fé como ninguém. Então, vamos acreditar nisso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro, que partiram para não mais voltar. Quantas vezes partiam seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o tempo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de João e Tiago, que partiram para não mais voltar. Quantas vezes em tempos sombrios, enfrentando os perigos do mar, barco e rede voltavam vazios, mas os dois precisavam pescar. Quantos barcos deixados na praia, entre deles o meu deve estar. Era o barco dos sonhos que eu tinha, mas eu nunca deixei de sonhar. Quantas vezes enfrentei o perigo, o meu barco de sonho a singrar. Jesus Cristo remava comigo, eu no leme Jesus a remar. De repente aparece uma luz, eu entrego meu leme a Jesus. É preciso pescar diferente, que o tempo já sente que o tempo chegou. E partimos para onde Ele quis. Tenho
cruzes, mas vivo feliz. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos aprender desse evangelho. Não tenhamos medo. Se não conseguimos pescar hoje, vamos jogar de um outro jeito, num outro modo, num outro dia, que nós veremos a pesca acontecer. Do jeito de Deus, no tempo de Deus. Como diz Eclesiastes, existe um tempo para cada coisa. Então, vamos sofrer as demoras de Deus, confiar na palavra de Deus como os discípulos confiaram, como Pedro confiou. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo Lavra a Palavra. Um beijo no coração de vocês. Boa semana. Fique com Deus. Fique na paz. Sua glória está acima dos céus. Quem como Deus, que os povos louvem para sempre. Quem ergue o fraco, quem levanta o indigente e o faça sentar entre os nobres do seu povo.